Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o Dallas Mavericks mais uma vez, porque dessa vez está circulando um rumor que eu acreditei que fosse apenas por like, por view, por clique, mas aparentemente é real, porque não faz sentido a ESPN pegar a credibilidade de um dos principais insiders deles e jogarem em um programa ao vivo hoje para ele debater sobre o assunto e explicar como que está circulando por trás das cortinas, a gente pode dizer assim. E a realidade é que o Dallas Mavericks está procurando uma troca pelo Anthony Davis. Sim, chocante. Uau, você pode estar tendo essa reação, nossa, todo mundo já esperava isso. Eu não esperava pelo período de tempo, faz apenas um ano, foi na trade deadline do ano passado, em uma madrugada aleatória que a gente teve a bomba de que o Luka Doncic foi trocado pro Lakers e eu fiquei com insônia gravando o vídeo às 3 horas da manhã. Só que se você me falar que um ano depois, nem um ano depois, foi no começo de fevereiro ali, né? O Dallas Mavericks já estaria saindo desse projeto de defesas ganham campeonatos que o Nico Harrison implantou na equipe, e depois, agora vocês estão me entendendo, depois que ele pegou o Cooper Flag na loteria do draft. Pois é, isso está acontecendo exatamente agora, já temos dois times interessados nos serviços do AD, e por que eu acho que o valor de mercado do AD neste exato momento é o pior que ele já teve em toda a carreira. Parece um pouco óbvio, né, mas eu só vou fazer algumas citações que comprovam essa minha teoria e de que não vai ser tão fácil e o Dallas Mavericks não vai nem de longe conseguir o preço que eles imaginam poder conseguir com a troca do senhor Day-to-Day Davis. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. E desse jeitão assim mesmo, sem enrolação, vamos começar o vídeo. E é o seguinte, o Shams Charania falou que neste exato momento o Dallas Mavericks está, sabe aquela imagem que parece um meme assim, entre seguir por dois caminhos, tem um obscuro e outro mais claro? Então, eles estão neste exato momento com essa dúvida na cabeça, que seria, a gente continua com o projeto Anthony Davis, confia que ele vai voltar dessa lesão talvez melhor, talvez ele fique mais tempo, talvez ele fique mais tempo saudável, talvez temporada que vem ele faça uma boa temporada saudável ao lado do Curry, do Cooper Flag e o time vá tentar competir por algo com esses três jogadores, que era o plano inicial do Nico Harrison. Esse é um caminho. O outro, vamos trocar o Anthony Davis agora, porque por mais que o valor de mercado dele esteja baixo, a gente já tá mal na Conferência Oeste, já perde outra peça que a gente já não tá podendo contar muito com ele, e vamos pro all-in para tentar pegar uma pick boa nesse draft, quem sabe pegar uma pick de outro time nesse draft também, algum time que esteja mal, para que aí sim a gente faça uma reconstrução um pouco mais calma em volta do Cooper Flag e ainda consiga tirar uma boa utilização desses role players que estão no elenco hoje, sem considerar daqui 2, 3 temporadas o Klay Thompson, que ele provavelmente já vai ter aposentado, sem considerar o Kyrie Irving, que ele pode daqui 3, 4 anos também se aposentar, pensar assim um pouco mais no longo prazo, utilizar o quanto der essa rapaziada, não deu mais, a gente parte também para a próxima fase. Esse é o outro caminho. E eu acredito que eles vão acabar trilhando por isso, porque o Anthony Davis, desde que ele chegou na franquia do Dallas Mavericks, ele jogou um total de 29 jogos. Vocês têm ideia o que são 29 jogos em quase uma temporada inteira? Só nesse período que ele está no Dallas Mavericks, isso que tivemos uma grande off-season bem no meio, não estamos falando de uma temporada extremamente completa, mas um grande período de recuperação também. A gente teve 5 lesões do cara, é quase uma lesão a cada 6 jogos. É insustentável você ter o cara por 6 partidas antes dele se lesionar de novo. E o mais bizarro é que a última temporada que ele foi saudável na carreira dele, de fato, foi no New Orleans Pelicans. Quando a troca aconteceu pro Lakers, ele começou a ser chamado de Anthony Day-to-Day Davis. Se a gente pegar a temporada 19-20, conquista do título, ele jogou 62 jogos, mas esses 62 jogos foram de uma temporada mais curta. Na verdade, uma temporada antes, quando ele estava ainda no New Orleans, ele jogou 56. Aí a segunda temporada dele no Lakers, que já foi uma temporada completa, 21, ele jogou 36, depois 40, depois 56. Aí depois jogou 76, uma temporada saudável ali em 23, 24. Pra em 2024, 25 efetuar a troca dele com o Luka. E o Lakers parece que ele sentiu o timing da bomba relógio chegando próximo de explodir. Porque no último momento, eles pegaram o maior valor, historicamente falando. Nunca conseguiriam outra troca como essa. Se não fosse o Lakers, se não fosse nesse exato momento. Até porque eles já fizeram antes com o Paul Gasol. Vai sair vídeo em breve, ativa o sininho de notificação lá do canal Guibeira, viu? Porque no primeiro jogo do cara, ele vai e lesiona. Joga mais um pouquinho, lesiona de novo. Eu nem vou citar todas as lesões dele aqui, porque citar 5 lesões e sair procurando depois os vídeos pra mostrar pra vocês vai ser complicado. Mas a última que aconteceu foi numa jogada totalmente tranquila, na qual ele foi tentar defender o Lauri Markkanen de uma situação de jogo que acontece 1 milhão de vezes por partida e lesionou a mão. E ele vai ter que passar por cirurgia. E ele vai perder muitos jogos daqui pra frente. Então, se antes desse jogo o Anthony Davis estava fazendo uma excelente temporada, quer dizer, excelente temporada é forte, né? Ele conseguiu fazer bons jogos ali em sequência, 21 com 11 rebotes, 19 pontos com 16 rebotes, 26 pontos com 12 rebotes. Se ele estava conseguindo valorizar realmente o passe dele nessa janela de transferência, e se o Dallas Mavericks estava com esse foco, essa lesão acabou com tudo.
porque já tava nesse rumorzinho, né? O Atlanta Hawks tá interessado, tem outro time ali interessado, a diretoria do Dallas Mavericks está desconsiderando uma troca, mas está ouvindo propostas. A partir do momento que aconteceu essa lesão, tudo isso aí foi por água abaixo, porque eles tentaram, aparentemente eles tentaram rushar um pouco, tipo, vamos tacar o Anthony Davis um pouco mais em quadra, tentar utilizar ele mais, porque ele é um cara que é uma máquina de duplo-duplo, ele é um cara que é um excelente protetor de aro, ele é um ala pivô versátil que consegue espaçar a quadra em alguns jogos, que consegue jogar na presença de outro big, ele é um cara que consegue fazer muita coisa com a bola na mão, inclusive ele é um bom passador, um pouquinho subestimado, consegue ali de 3 a 4 assistências quase que todas as noites. Para que a gente consiga alguma coisa nessa janela de transferência, já que nosso time tá patético, vamos fazer isso. E foi no meio desse rush que eles acabaram se lascando, porque nos últimos jogos ele jogou 35, 36, 39, 37 e a partida que ele lesionou. Então um cara que já tava voltando de uma lesão, ele não podia estar jogando tudo isso, mano. O Dallas Mavericks errou muito. A maldição do Nico Harrison ainda tá puxando o pé do Dallas Mavericks um ano depois que essa troca aconteceu. Agora vamos para os times que estão interessados nos serviços do Anthony Davis e por que eu acho que é um tiro no próprio pé. Ambos, se eles quiserem realmente efetuar essa troca. O primeiro time dessa lista que eu já citei nesse vídeo é o Atlanta Hawks. E para que o Atlanta Hawks faça essa troca acontecer, o Dallas Mavericks meio que tá exigindo Zaccharie Sashier, Kristaps Porzingis e a escolha do New Orleans Pelicans de 2026. Vocês acreditam que os caras estão querendo uma potencial primeira escolha de draft? Porque o New Orleans Pelicans é o pior time do Oeste. O New Orleans Pelicans tá tentando resolver o problema que eles estão dentro da casa e não estão conseguindo nem com os próprios jogadores. E ainda assim eles têm 4 ou 5 jogadores que são considerados intocáveis. Um time que tá ali para disputar realmente uma top 1 pick do ano que vem. Eles querem essa pick, que é de extremo valor. Eles querem um jovem jogador promissor, que é 3&D, né? Que ele tem características defensivas, versátil na hora de finalizar e que tá tendo uma certa dificuldade, mais do que a gente imaginava para espaçar a quadra bem. E ainda mais, outro pivô com histórico de lesão. Eu acho que isso é completamente insanidade. Eles não devem fazer isso. Eles já assumiram esse modo. Estamos reconstruindo em volta do Jalen Johnson. Temos jovens jogadores na franquia para cercar o Jalen Johnson. Mandar o Zaccharie Sashier e essa próxima pick é inaceitável. Seria a maior burrice que o time do Atlanta Hawks poderia fazer. Eles poderiam imaginar algo com o Kristaps Porzingis e uma pick futura que não fosse essa dessa próxima temporada aqui, porque essa pick do New Orleans Pelicans, ela não deveria ser cogitada em sair dali. Sendo que o time do Atlanta Hawks, por mais que a gente pode falar assim, eles não fariam algo tão catastrófico assim. Eles trocaram o Trae Young por CJ McCollum e Corey Kispert. Então existe um mundo em que eles cometem esse erro? Existe. Eu não vou descartar porque eles não pegarem nenhuma escolhazinha, nenhuma escolha de segunda rodada com o Trae Young, que foi o seu melhor jogador, seu franchise player nos últimos 7 anos. É sacanagem, mano. É loucura. É insanidade. Sendo que, inclusive, vocês aí comentaram no último vídeo do Trae Young que o atual GM do Wizards era o antigo diretor de basquete do Atlanta Hawks. Então faz um pouco de sentido. Foi o cara que efetuou a troca do Luka com o Trae Young. Mas tá, esse é um dos times interessados. O próximo deles é o Toronto Raptors. Mais uma vez, seria um desperdício de recurso que eles montaram um time tão legalzinho, tão maneiro de assistir, que compartilha tão bem a bola. Prefiro muito mais o Mamukelashvili em quadros, passando a quadra, por mais que ele não seja tão bom defensor quanto o Anthony Davis, mas ele é saudável. Mas ele está presente, você pode contar com o cara. Enquanto o Anthony Davis é isso que vocês viram. E mais uma coisa aqui que eu acabei de lembrar que eu vi essa informação hoje, que nem mesmo o Brian Windhorst, que é um dos insiders lá da NBA que trabalha para a ESPN, sabia dessa informação. Vocês sabem quantas, mas quantas lesões o Anthony Davis já teve ao longo da sua carreira? Ele que está no seu ano de profissional de número 13, ele foi draftado em 2011. Isso que a temporada 11-12 ele nem jogou, né, por ele ser draftado em 2011. Então ele jogou da 12-13 até agora 25-26. 13 aninhos de experiência. O Windhorst chutou tipo 59, 49, o outro cara chutou 55. Ele teve 195 lesões. Dentre elas, 55 foram só nos pés. Lesão que tirava ele de, alguns jogos, lesão que exigia uma recuperação de algumas partidas, de algumas semanas, ou até mesmo aquelas que ele ficou de fora da temporada. Eles contabilizam tudo. De alguma gripe forte que ele pegou, que perdeu mais de uma semana de jogo, os caras contabilizaram tudo. Todos os tipos de lesão que ele já teve, mano. A lista é bizarra. Se eu achar a lista, eu vou colocar ela passando em algum canto da tela aí pra vocês verem o quantas lesões o Anthony Davis já teve. Então, como é que você acha que dois times que estão em modo reconstrução, a gente pode dizer assim, o Toronto Raptors está um pouquinho mais perto do final da reconstrução, na minha humilde opinião, por conta de todas as peças e a experiência de cada uma das peças que estão montadas ali em volta do Scottie Barnes, e também o Atlanta Hawks, que está um pouquinho mais no começo dessa reconstrução, mas já tem jogadores muito bons ali no elenco. Por que dois times que estão nessas condições vão ter interesse em trazer um cara como o Anthony Davis, que tem contrato garantido por 3 temporadas, e daqui na terceira temporada
temporada daqui pra frente, ele recebe mais de 60 milhões de dólares. Pra você pagar ele, pra ele ter 5 lesões em apenas um ano de... nem um ano de serviço, né? Com 29 jogos que ele disputou pela sua equipe. Então, pra mim, não faz sentido. Neste exato momento, vou voltar a repetir, o valor de mercado dele é o mais baixo que ele já teve na carreira. E se vocês ficarem impressionados com o baixo valor de mercado que aconteceu na troca do Trae Young, eu acho que a troca do Anthony Davis vai também surpreender muita gente, mostrando que, mais uma vez, a troca do Luka Doncic consegue ficar pior a cada dia que passa no mundo da NBA. Mas e aí, vocês acham que o Anthony Davis vai ser trocado para algum lugar? Eles vão seguir por esse caminho da direita, digamos assim, que eu falei para vocês, ou eles vão seguir pelo outro lado, pelo caminho da esquerda, ali daquela imagenzinha de meme que eu coloquei, de esperar a volta do Kyrie Irving, esperar essa temporada de tanque e tentar ir no rumo de vamos tentar imaginar um futuro hipotético na qual todo mundo desse time vai ficar saudável e a gente vai tentar fazer uma temporada boa com um ano de experiência de liga, pelo menos, do Cooper Flag. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber, porque pra mim, eu acho que o Anthony Davis não passa dessa trade deadline, assim como outros jogadores como Ja Morant não passa dessa janela de transferência. Talvez o Jonathan Kuminga também não passe dessa janela de transferência. E depois da partida de ontem, do time do Milwaukee Bucks, talvez vocês devam ter visto, na qual o Giannis foi vaiado dentro de casa, e depois que ele fez um end-one lá, ele vaiou de volta, a torcida fazendo boo! Quem sabe nem o grego escape dessa janela de transferência, até porque, cara, foi bem sentimental a parada ontem dentro do estádio do Bucks, que o Giannis até aparentemente estava chorando no banco de reservas, então pode ser que ele também entre na chapa aí nesse momento. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião e que a de vocês também é muito importante pro canal, então comenta aí. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente por apenas R$2, se torne um membro. Ajude a melhorar a frequência aqui, quem sabe eu consigo contratar um editor. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!